Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Química do IPS Campos de Alegre. Nessa aula nós vamos dar continuidade ao conteúdo de equilíbrio químico iônico. Eu vou fechar o vídeo, nós vamos ficar somente com o áudio e os slides por enquanto, tá bem? Eu espero que você goste dessa aula. Vamos falar sobre o equilíbrio iônico da água. A água pura, ela é uma substância molecular formada por ligações covalentes e ela então não conduz a corrente elétrica. Ela tem uma concentração de íons livres pequena, por isso ela não conduz a corrente elétrica. Mas existe essa concentração de íons livres em baixas concentrações através da autoionização da água. A água ela é uma substância molecular capaz de se autoionizar. E aí, as moléculas da água elas são capazes de reagir entre si e formar os íons. Então, nós temos o quê? Nós temos aqui que as moléculas de água, elas se juntam, reagem e vão formar esses dois íons. Nós temos que essa molécula, ela doa um H+ para essa outra molécula de água e vai produzir, então, o íon hidrônio mais o íon hidroxila, certo? E aí, nós vamos considerar que de acordo com as teorias modernas de ácido-base, a água que está doando um H+, ela se comporta como um ácido, porque um ácido é um doador de prótons de acordo com a teoria de Bronsted-Lowry, certo? Então, essa molécula se comporta com um ácido de Bronsted-Lowry e essa molécula de água que recebe o H+, ela se comporta como uma base de Bronsted-Lowry, certo? E nós vemos também que, como essa é uma reação reversível, o íon hidrônio ele também é capaz de doar um H+ para a hidroxila e restituir as moléculas de água, certo? Essa autoionização da água ela só é possível porque a água ela tem um caráter anfótero. Ela ora se comporta como um ácido e ora ela se comporta como uma base, certo? Bom, e como a água ela é o próprio meio reacional, nós podemos representar a autoionização da água da seguinte forma, né? H2O dando H+, mais OH-, né? É comum nós representarmos assim. Se nós formos escrever a constante de equilíbrio em termos de concentração dessa reação, nós vamos ficar com H+ vezes OH- dividido por H2O. Se nós multiplicarmos aqui, nós vamos ter Kc vezes H2O, dando H+ vezes OH-. A concentração, a variação da concentração da água, ela é constante. Então, nós temos uma constante vezes outra constante. E aí, então, a gente vai dar origem a uma nova constante, que vai ser chamada de Kw, W de water, de água, em inglês, certo? E aí, então, nós vamos ter H+, concentração de H+, vezes concentração de OH-. Esse Kw, que é a nova constante de equilíbrio iônico da água, ela vai ser chamado de Kw ou produto iônico da água. E ele vai ser válido para a água pura e para as soluções aquosas, tá? Que vão entrar nessa constante. E aí, verificou-se experimentalmente que em diferentes temperaturas o Kw tem diferentes valores. E aí, então, a gente volta para dizer que todas as constantes, elas dependem da temperatura. Mas eu quero chamar a atenção aqui para 25 graus Celsius, a água, né, o Kw, né, vai ser de 10 a menos 14. Então, vejam bem, em meio neutro, as concentrações em mol dos íons H+, e OH-, elas são iguais. Se elas são iguais, eu posso dizer que aqui eu tenho X e aqui eu tenho X, certo? Para H+, e para OH-. E o valor do Kw, 1 vezes 10 a menos 14, é o mesmo que 10 a menos 14, certo? Então, 10 a menos 14 vai ser igual a x vezes x. X vezes x vai ser x ao quadrado. Vai ser igual a 10 a menos 14. X, então, vai ser raiz de 10 a menos 14, raiz quadrada. E aí, a gente divide 14 por 2, vamos ter que x é igual a 10 a menos 7. Isso quer dizer que a concentração de H+ é 10 a menos 7 e a concentração de OH- é 10 a menos 7, ok? E aí, nós vamos ter que H+ mais OH- vai ser 10 a menos 14, certo?
Se a concentração, então, de H+, for igual a 10 a menos 5, a de OH- vai ser 10 a menos 9, certo? Se nós tivermos H+ igual, concentração de H+ igual a concentração de OH-, nós temos um meio neutro. Se nós tivermos concentração de H+ menor do que a concentração de OH-, nós vamos ter um meio básico. Se nós tivermos concentração de H+ maior do que a concentração de OH-, nós vamos ter um meio ácido. E aí a gente tem esses valores, né? Se o meio for neutro, 10 a menos 7. Se o meio for básico, vai ser maior do que 10 a menos 7. Se o meio for neutro, for ácido, H+, concentração de H+, vai ser menor do que 10 a menos 7. Mas esses valores são muito pequenos. E para trazer esses valores pequenos para a nossa realidade, nós usamos a escala logarítmica de pH e pOH. Então, nós vamos trabalhar com logaritmo, como nós vimos na aula anterior, certo? E aí, então, nós temos que pH vai ser menos log da concentração de H+. Se a concentração de H+ é 10 a menos 7, pH, então, vai ser igual a 7. De forma semelhante, o pOH vai ser menos log da concentração de OH-. E aí, então, nós vamos ter pOH igual a 7. E aí, nós vemos que se o pH é 7, o pOH é 7, porque pH mais pOH vai ser igual a 14. Se nós, então, temos concentração de H+, 10 a menos 6, o pH é 6 e o pOH é 8. 6 mais 8, 14. Se nós temos de OH 10 a menos 6, pOH é 6 e pH é 8, ok? A escala de pH ela foi criada em 1901 por Sorensen para facilitar a medida de acidez de um meio. E aí, então, a escala de pH ela varia de 0 a 14, onde de 0 a 7 é um pH ácido, igual a 7 é um pH neutro e de 7 a 14 é um pH básico. E aí, então, aqui nós temos, por exemplo, olha, a água do mar pH igual a 8, básica ou alcalina, leite de magnésia pH igual a 10 ou 11, e pH, então, básico ou alcalino, suco de limão pH igual a 2, e aí é um pH ácido. A escala de pOH, ela também varia de 0 a 14. Se nós temos um pOH maior do que 7, o meio é ácido, menor do que 7, meio básico. Exemplo, então, calcule o pOH de uma solução de HCl 0,001 mol por litro. Então, nós temos a ionização do HCl, H+ e Cl-. Se a concentração de HCl é 0,001, nós temos aqui, de acordo com o coeficiente estequiométrico 1 para 1, então a concentração de H+ é 0,001, que é o mesmo que 10 a menos 3, e o pH então vai ser 3. Se pH é 3, pOH é 8, certo? Tudo bem? Porque pH mais pOH, não é 8 não, é 11, né? pH mais pOH vai ser 14, né? Se o pH é 3, pOH então é 14, 11 mais 3 vai dar 14. E aqui pediu então pOH. Calcule o pH de uma solução 0,005 mol de CaOH2, e aí nós temos então o hidróxido de sódio aqui 0,005, e aqui nós temos 2 OH, certo? Vai dar 2 hidroxilas, vamos multiplicar, né? 0,005 por 2 vai dar 0,01, mesmo que 10 a menos 2. pOH igual a 2, mas aqui pediu pH. pH então é 12, né? 12 mais 2, 14. Tudo bem? Ao se adicionar ácido lático em água, 40% encontra-se dissociado. Qual é o pH de uma solução desse ácido? De concentração 0,001 mol por litro. E deu aqui o valor do log. Então, a equação está aqui. Nós temos a concentração de ácido lático 0,001, só que esse valor está para 100%. 40% que está dissociado vai corresponder a X. E aí, nós temos 4 vezes 10 a menos 4. pH, então, vai ser menos log da concentração de H+,
vai ser então menos log de 4 vezes 10 a menos 4. E aí nós temos menos log de 4 mais menos log de 10 a menos 4, certo? Log de 4 é 0,6, repetimos o menos aqui. E menos log de 10 a menos 4 é 4. Então, nós vamos ter menos 0,6 mais 4, dando aqui para nós 3,4. Solução tampão. Solução tampão, ela é uma mistura que tem capacidade de evitar variações bruscas de pH quando recebe a adição de pequenas quantidades de ácido ou de base. Um tampão ácido, ele é formado por um ácido fraco e um sal desse ácido, exemplo HCN, mais o NaCN, que é o sal do ácido cianídrico, e o tampão básico, que vai ser uma base fraca mais um sal dessa base, um exemplo aqui, NH4OH mais NH4Cl. Como que a gente calcula o pH de um tampão? Pela equação de Henderson-Hasselbalch. Como que nós vamos calcular um tampão ácido? pH vai ser igual a pKa mais log da concentração do ânion do sal sobre a concentração do ácido. pH, então, vai ser, nesse caso aqui, pKa mais log de Cn-, que nesse caso é o ânion do sal, dividido pelo ácido. Para o tampão básico, POH vai ser pKb mais log do cátion do sal, dividido pela base, e o cátion do sal aqui vai ser, então, o NH4+. O tampão composto por ácido carbônico, bicarbonato, ajuda a controlar o pH do sangue, H2CO3, HCO3-. Quando a gente tem uma diminuição do bicarbonato, a gente tem a acidose. Um aumento do ânion bicarbonato, a alcalose. Se o tampão ele não liberar bicarbonato suficiente, vai causar a acidose. Se tiver um excesso da base, aí nós temos a alcalose. Quando a gente libera grande quantidade de CO2 do nosso corpo, nós temos um déficit do ácido carbônico no pH do nosso sangue, e aí então o sangue se torna mais básico quando a gente libera grande quantidade de CO2. Exemplos de solução tampão. Nós temos uma solução tampão formada por ácido acético, acetato de sódio, pediu para calcular o pH, deu o valor do pKa. pH então vai ser o pKa, que é 4,76, mais log do ânion do sal, que no caso aqui é o acetato, e o ácido, que é 0,1. 0,1 dividido por 0,1 dá 1, log de 1 é 0, e aí, portanto, nós temos o pH 4,76, certo? Bom, então, para essa aula era isso. Eu espero que você tenha gostado, e nós nos vemos na próxima aula. Um abraço, fica com Deus, e até a próxima.